Como ser cheio do Espírito Santo? Esse é mais um tema do seu canal Missionário de Pregar e Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Bem-vindo, meu parceiro de missão. É muito importante esse tema para que você realmente conheça a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E somente ser cheio do Espírito Santo nos levará a uma vida espiritual de despertamento, de graça na presença de Deus. Você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe. Gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal. De que forma? Onde está escrito ali, inscreva-se, clica lá uma vez, pronto, você está inscrito. Aí vai aparecer um sininho, você clica no sininho, aí do sininho aparece a palavra todos, você clica em todos, e todas as vezes que nós tivermos um vídeo, você será notificado. Você também pode deixar um comentário aqui sobre o vídeo, né? O que você acha de uma vida cheia do Espírito Santo, né? Você também pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Ajude aqui o pastor, ó, e vai dando like, o joinha, isso aqui. Antes que você esqueça, já clica lá no likezinho, né? E você vai ajudar a divulgar esse vídeo. Irmãos, uma coisa importante é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela começou vitoriosa, porque quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, na sua ascensão ao céu, ele disse aos seus discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ouviram a voz do Senhor Jesus e ficaram lá em Jerusalém orando. Estava ali um grupo de 120 pessoas clamando para receber o poder de Deus. E no dia da festa dos Pentecostes dos judeus, eles estavam reunidos no mesmo lugar, onde houve um estrondo e um vento veemente soprou sobre eles. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e havia línguas de fogo repartida sobre a cabeça de cada um deles. Então todos foram cheios do Espírito Santo. E a igreja primitiva começa no poder, na unção do Espírito Santo, porque foi cumprido nesse dia a profecia do profeta Joel, que diz: eis que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Então, veja que a igreja ela começa no poder, né? Não existe uma manifestação de Deus mais poderosa do que a ação do Espírito Santo. Porque quando Pedro se levanta naquele dia em que os homens estavam admirados, como podem esses homens judeus estão falando todos, magnificando o nome de Deus nas nossas próprias línguas, sendo indoutos, né, porque não eram estudados? Alguém disse: certamente estão embriagados. Mas Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e fala: o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia do profeta Joel. Eis que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então ali foi o derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja. E as pessoas ali se converteram, se arrependeram dos seus pecados, foram batizados nas águas, foram batizados no Espírito Santo. Então a igreja, naquele dia, teve uma colheita de almas de quase 3.000 pessoas que se converteram através de uma pregação. E nós temos que entender que sem o Espírito Santo nós não somos nada. Se nós não buscarmos o Espírito Santo de Deus, nós não podemos ter uma vida de consagração e uma vida de despertamento espiritual para vivermos segundo a vontade de Deus. Mas como é que você deve fazer? Você já aceitou Jesus como teu Salvador? Você foi batizado nas águas? E você ainda
busca o poder do Espírito Santo, você vai buscar através do clamor, né? De uma consagração a Deus, de se ajoelhar perante o Senhor e falar: Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Eu preciso desta unção sobre a minha vida. Eu preciso desse despertamento. E Deus vai te encher do Espírito Santo e você falará em mistérios com Deus. Você terá visões espirituais. O Senhor vai abrir os teus olhos espirituais e você será revestido dessa unção, porque te levará ao desejo constante de pregar a palavra de Deus, ao desejo de ler as Escrituras, o desejo de orar. Você será revestido desta unção porque você desejou no teu coração, porque você ouviu a voz do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, seja revestido desta unção, porque o Espírito Santo, ele acompanha nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis até a presença de Deus e nós somos ouvidos. É uma manifestação gloriosa de Deus na nossa vida através do Espírito Santo, porque quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, ele disse: se eu não for, ele não virá. Eu não vos deixarei órfão, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conhecereis, porque ele habitará em vós e falará através de vós. Veja que coisa gloriosa, nós somos usados pelo Espírito Santo para pregarmos a palavra de Deus. Nós somos usados pelo Espírito Santo para transformar vidas que precisam ser impactados através da pregação da palavra de Deus. Então ouça essa palavra. Ah, pastor, como é que eu devo fazer para ser cheio do Espírito Santo? Orar, clamar, ler a Bíblia, jejuar, buscar com fervente oração, né? Como diz aquele louvor aí, fervente oração, né? Nós temos que estar realmente em comunhão com Deus, desejar esta unção sobre a nossa vida, para que não sejamos pessoas comuns, mas sejamos pessoas transformadas, que aonde você entrar, as pessoas serão impactadas através da tua presença. Só o fato de você estar naquele lugar, a pessoa vai ser tocada, porque o Espírito Santo estará sobre você, terá te revestindo do óleo desta unção, estará te dando graça, estará te dando comunhão com Deus constantemente. Então esta é a obra do Espírito Santo. Ele quer fazer isso no teu coração, no meu coração, para que possamos cada vez mais estarmos ao lado do Senhor Jesus. Amém? Receba no teu espírito.